questão racial. Então a gente é um movimento social aí de 35 anos, né, que completou, na verdade, se a gente for pegar 5 anos que antecederam a fundação da MST, são 40 anos agora em 2019, né, que em 79 foi feita a primeira ocupação com o movimento que levou à fundação da MST lá no Rio Grande do Sul. E 35 anos desde a fundação no Paraná em 84. O MST é um movimento de caráter ocidental, não no sentido pejorativo que isso carrega, ou seja, ele é marxista-leninista e latino-americanizado, vamos dizer assim, né? Então, traz isso para a sua origem, ela é negra, indígena, e isso se mescla com essa dimensão do marxismo, do legado leninista da organização. Isso para a gente entender que há uma vinculação entre o projeto político, né, revolucionário, de emancipação, com os sujeitos que constroem esse processo, no nosso caso, principalmente dentro do nosso movimento, nas bases e nos espaços organizativos, pretos, mulheres, homens pretos e, em alguns estados, com alguma representação indígena. Isso para colocar que nós estamos avançando a compreensão do Movimento Sem Terra como um movimento negro, né? Como um movimento que faz essa luta e que coloca ela desde 1850. Então, esse debate ele é um debate da sociedade e é um debate do movimento negro, né, de modo geral. Também, mais recentemente, há alguns anos, uns 2 anos, a gente construiu e vem debatendo um pouco dentro de um espaço nacional do movimento, que é um coletivo de estudo sobre as questões éticas, raciais, debate mais geral do racismo, né? E esse coletivo ele vem se colocando também para debater, acompanhar e ajudar a construir perspectivas aí de articulação e de luta junto com alguns coletivos do movimento negro, né? Então, dizendo isso para entenderem um pouco também do porquê que a gente está aqui nessa mesa. E queria então colocar 2 pontos principais em relação ao tema propriamente. Primeiro, acho que é importante a gente fazer essa caracterização do governo Bolsonaro, não por ele ser um boçal ou por ser um troglodita, uma pessoa, mas pelo que ele representa, né? Enquanto, vamos dizer, mais os cristãos aí, é um verdadeiro apologético da catástrofe, né? É um mensageiro da morte, vamos dizer assim. Mas o que ele representa enquanto pacto intra-burguesia, que há tempos a gente não via isso de forma tão escancarada, né? Então, no Bolsonaro e no bolsonarismo, você tem o liberalismo, né, na sua versão nua e crua, né? Nunca se falou tão abertamente sobre um plano econômico de governo desde do FHC, talvez a gente não via isso tão abertamente, né? O caráter do governo liberal, né? E isso está à cena pública. Outro caráter, que é o sionismo, e aí eu queria chamar para vincular essa questão do extermínio do genocídio, que eu acho que a gente tem que se preocupar muito com alguns aspectos que esse governo traz, né? Aí o sionismo, que eu por exemplo, visitei a Palestina, tive a oportunidade de conhecer e lá a gente consegue ver, né, aqui no Brasil, nas periferias, mas lá principalmente, isso, como que isso é levado, né, às suas últimas consequências, o que o sionismo faz como, né, sionismo, vamos entender até como uma expressão, né, do que foi o próprio nazismo hoje implementada pelos sionistas na Palestina. O fascismo, eu acho como uma das expressões desse governo, e o militarismo, né? E aí esse pacote tem mais variantes, como o neopentecostalismo, assim por diante, mas eu queria chamar a atenção para essas, porque de fato elas trazem nós, inevitavelmente, para a centralidade do debate, que eu acho que passa pelo nós continuarmos existindo e para a gente conseguir defender os nossos territórios nesse processo de ofensiva da direita que a gente está sofrendo, né? Os territórios, aí já pegando a questão dos próprios terreiros que foi falado, está tendo um encontro em Belo Horizonte, em Minas, e é justamente um dos locais que mais vem sofrendo os ataques aos terreiros, né? E aí é uma pactuação neopentecostalismo, com milícias em vários territórios para atacar os terreiros de matriz africana, né?
E queria chamar a atenção principalmente para o pacote chamado pacote anticorrupção, pacote anticrime, porque ele traz algumas medidas que alteram o Código Penal, sobretudo no artigo 23, e ele oficializa o que já é uma prática recorrente nas quebradas, nas periferias, que é o extermínio da juventude preta, né? Mas no pacote, ele quer alterar a lei e alterar o Código Penal, vai trazer, vamos dizer assim, a legalidade para isso, né? Mais ou menos uma oficialização dos chamados autos de resistência, né? Que já é utilizado aqui em São Paulo principalmente, no Rio de Janeiro, mas não estava no Código Penal. Então, essa é a diferencial do pacote. Ele procura alterar o artigo 23, que fala do tal excludente de ilicitude, ou seja, quais são as condições que você pode matar alguém sem ser preso, né? E aí você tem 3 elementos lá no Código, que é o artigo 23, que é estado de necessidade, que é bastante vago, né? Mas estado de necessidade, legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, né? E aí quer colocar um 4º elemento dentro do pacote, que você pode matar também por violenta emoção ou perigo eminente. Ou seja, você está ali, o cara passou, te ameaçou, você se sentiu ameaçado, você estava com a arma, que ele pode andar com a arma agora, e você deu um tiro nele porque você foi surpreendido e achou que ele ia te assaltar. Então subjetivamente um perigo iminente e uma violenta emoção, porque também você pode estar constrangido, você está amedrontado e acabou matando alguém, e isso, beleza. A gente sabe que na prática isso vai liberar, né, principalmente para classe média, setores aí da branquitude, né, principalmente ter licença para matar alguém por X motivações, né, quando você coloca isso de uma forma tão subjetiva. Então eu queria chamar a atenção para isso porque, do ponto de vista, não é a mesma coisa a gente falar, isso sempre aconteceu, isso sempre era assim. Então, desde o período que entrou a Lei Geral da Copa, desde do golpe com a entrada do Temer, a gente vem, para quem acompanha os dados dos homicídios, é impressionante como é que isso vem se avolumando, né? Então a gente não pode colocar tudo no mesmo plano, né? Porque isso está refletindo em a gente banalizar ou naturalizar ou não a morte dos nossos iguais, né? Então eu queria chamar a atenção para isso porque a perspectiva de que isso se intensifique é ainda maior com a aprovação desse pacote. Também, do ponto de vista econômico, ainda antes, a eleição do governador do Rio de Janeiro, Witzel, ele falou assim que quer reeditar, porque os presídios estão lotados, então ele teve uma sacada, uma grande ideia, né? Que é recolocar os navios prisões. Ou seja, isso eu fiquei pensando, mas isso é uma loucura, né? Só que isso foi uma prática na ditadura militar, né? Em Santos principalmente. Você tinha um cargueiro, né? Um grande navio que estava na costa, ele era da Hamburgo Sud, depois foi vendido, era desativado. E aí eles tiveram a brilhante sacada de todos os presos políticos do movimento de resistência à ditadura para ficar preso num local isolado e com grandes condições para morrer por inanição, enfim. Eles pegaram os 2 pavimentos do navio e começaram todos que eles pegavam, que eles sequestravam aqui, que eram resistência à ditadura, eles levavam para Santos, para esse navio prisão. E ele quer reeditar isso no Rio de Janeiro como forma aí de resolver o problema da lotação nos presídios, né? A gente sabe que isso é a política do genocídio. Então, o momento político não está para brincadeira, né, companheiros e companheiras? O momento político não está para brincadeira. Então, eu estou chamando a atenção para isso porque, para a gente ter centralidade em algumas coisas. Do ponto de vista econômico, agora sim, eu acho que as reformas, e aí para entrar na educação, os cortes, eles vêm desde a PEC, né, que congelou os gastos, e vai até 2036 esse congelamento, né, e isso vai impedir que aumente e suplemente o orçamento para a educação, para a saúde. Na educação especificamente, a questão do debate sobre o pré-sal, né, daquela porcentagem que já nem era o grosso do rendimento, mas a porcentagem dos royalties que seria para a educação e para a saúde, ela, com a privatização do pré-sal, ela acaba sendo, vamos dizer, subtraída também do ponto de vista do financiamento. A questão
do contingenciamento agora, que se a gente for olhar, é pequeno, né? É uma coisa até insignificante, frente à PEC, que virou a Emenda Constitucional 95, frente aos cortes que a gente teve ao não direcionar os royalties do pré-sal. Enfim, é pequeno se a gente for analisar, né? E também a questão dos cortes no Fundeb. E aí queria chamar a atenção porque o Fundeb, que é o Fundo de Educação Básica, né, é o que garante o acesso, né, é o que garante o transporte. E vocês reduzir, no caso o Bolsonaro reduziu de 7 mil, que é o cálculo, né, anual por estudante, 7 mil financiamento que o Fundeb garante. Agora está 3 mil. O que isso representa na prática? Principalmente no campo, que é onde necessariamente você precisa de ter o transporte escolar e é onde é gasto, né, a boa parte do recurso do Fundeb com relação a transportes. Você vai ter comunidades quilombolas que não vai ter o transporte para sair da comunidade, para ir até a escola. Você vai ter assentamentos, né, acampamentos nas áreas rurais, comunidades indígenas que não vão conseguir acessar a escola porque você está cortando aquele transporte. Eu, na época, quando estava começando a estudar, a gente andava 3 km, 2,5 km mais ou menos para chegar até a escola. Aí às vezes a professora passava lá com o carro, tal, pegava lá onde a gente morava e levava, quando estava chovendo e tal. Mas, quando ela não passava, estava chovendo, estava um clima muito frio, enfim, a mãe não deixava para a escola, a gente ficava sem estudar. Por quê? Não passava, não tinha esse recurso, ou se tinha lá na prefeitura, não era executado, eu sei que nós não tínhamos esse transporte para chegar até a escola. Então, a primeira série, por exemplo, que eu entrei direto na primeira série, né, ela foi feita a pé, praticamente, né, 1 ano indo a pé para a escola, andando esses 2, 3 quilômetros aí. Então, para a gente entender como é que isso reflete na prática, acho que o tempo está acabando. Mas as reformas, eu acho que elas nos colocam num canto do ringue, que de fato a gente precisa nos entender enquanto oposição, enquanto frentes de coletivos, entidades, movimentos sociais, que tem que ser a dianteira do enfrentamento a esse governo, né? E mais do que isso, né, esse perigo maior aí que é o fascismo, o militarismo que está dentro desse governo. E para isso, eu acho que é importantíssimo espaços como esse, né, a gente construir os debates, a gente poder colocar as posições e principalmente a gente criar mecanismos, criar formas da gente juntar, né, aqueles que a gente sabe que estão, né, são trabalhadores e trabalhadoras negros, né, das suas variadas matizes aí em atuações políticas, mas que nesse momento estão iludidos com o conto aí desse período aí que elegeu o Bolsonaro. E a gente tem vários nas periferias, principalmente pela ideologia neopentecostal, que votaram nesse governo, que legitima esse debate conservador, legitima, é como se desse um tiro na cabeça, né? Não é um tiro no pé, é um tiro na cabeça, porque você vê um preto, uma preta defendendo as propostas desse governo, é terrível para nós, né? Então a gente tem muito trabalho pela frente do ponto de vista de retomar o trabalho de base, de também não ficarmos só nos nossos coletivos, nos nossos grupos, porque a gente precisa de fato, né, fazer um trabalho profundo aí de retomada, uma perspectiva, mais do que defender os nossos territórios, de uma contraofensiva nesse próximo período, né? Então, para isso a gente precisa de começar e aprofundar o nosso trabalho de casa, nossa lição de casa aí, para reorganizar e reaglutinar as nossas forças. Então, ia passar essa mensagem aí e agradecer mais uma vez o espaço. Valeu. Esse foi o companheiro Gerson do MST aqui em São Paulo. E está chegando na mesa o companheiro Richard do MNU de Minas Gerais. Daqui a pouco nós voltamos, vai entrar o comentário aí na Rádio Cultural FM de Torres, para quem quiser acompanhar.